Bem, meus amigos, bem-vindos a mais um Bate-Papo Ilumina, que é esse programa no qual nós conversamos com vocês sobre os grandes problemas do setor elétrico brasileiro. Nesse ano de 2019, sem dúvida, uma das questões importantes que vão estar colocadas na mesa é justamente a discussão sobre a liberalização do mercado elétrico no Brasil. Liberalização do mercado elétrico, na essência, é você tratar a energia elétrica como se ela fosse uma mercadoria como outra qualquer e transformar o mercado elétrico em um mercado como outro qualquer. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, concretamente, hoje você que é um consumidor residencial, você é um consumidor cativo de uma determinada distribuidora, que pode ser a CEMIG, que pode ser a Light, que pode ser a CEPEL, enfim, você tem que comprar energia elétrica justamente dessa distribuidora. Ela tem o monopólio da comercialização de energia elétrica para você, que é o consumidor residencial e, portanto, é chamado de um consumidor cativo, né, cativo dessa distribuidora. Pois bem, com a liberalização, você teria escolha, né? Você teria a opção de escolher o fornecedor de energia elétrica que você quisesse. Então você não teria mais que comprar energia exclusivamente da sua distribuidora. Na essência, quando a gente diz assim, a liberalização do mercado elétrico, a ampliação do mercado livre, na essência é esse processo, né? Evidentemente que existe consumidores hoje, que são consumidores que operam, que consomem uma determinada quantidade de energia, que operam numa determinada potência, são consumidores que podem ser mercado livre, né? Que podem comprar energia dos fornecedores que eles quiserem, né? São esses os consumidores livres que estão no mercado livre. No entanto, para você participar desse mercado, existe uma série de restrições. Com a liberalização, a ideia é desaparecer todas essas restrições e todo mundo poder comprar energia elétrica de quem quiser e todo mundo que vende energia elétrica poder vender para quem quiser. Então, na essência, é isso que é a liberalização do mercado elétrico. É pegar um mercado que hoje é um mercado monopolista e transformar esse mercado num mercado concorrencial, num mercado competitivo. Então, liberalização, vamos combinar. Quando a gente estiver falando sobre liberalização de mercado elétrico, é sobre isso que a gente, na verdade, a gente está falando, né? É sobre esse processo. Esse não é uma discussão que seja uma discussão nova no setor elétrico. Na verdade, ela é uma discussão que já tem 30, 40 anos, né? Então, não é um tema novo, não é um tema original. Na verdade, a liberalização do mercado elétrico, ela faz parte de uma agenda do setor elétrico, de uma agenda lá dos anos 90, então de uma agenda que já tem 30 anos. Então, evidentemente, se esse processo ele já tem 30 anos, a gente já aprendeu muito sobre ele, né? Então, nós assistimos todo um processo no mundo, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, em vários lugares, inclusive no Brasil, de liberalização de mercado elétrico. Então, não é um processo que a gente tem bastante experiência. Muitas vezes, e na maioria das vezes, essa questão ela é apresentada de uma forma muito simplista, na qual você simplesmente abstrai toda a complexidade, toda a dificuldade, todos os custos envolvidos num processo como esse, nesse processo de liberalização, né? Na verdade, essa transição, né, você sair de um mercado que é um mercado monopolista e você ir para um mercado que é um mercado competitivo, né, fazer essa transição, na verdade, fazer essa transição tem dificuldades bastante significativas e também tem custos, né? Então, uma das grandes dificuldades de se discutir o tema da liberalização é porque não fica muito explícitos, né? Nem essas dificuldades e nem esses custos, né? Então, como toda a transição, quem defende a transição tende a subestimar, né, tanto essas dificuldades quanto esses custos. Quando, na verdade, quando a gente está discutindo transição, na verdade não importa se a transição
para o mercado, ou a transição energética, né, de você deixar os combustíveis fósseis e você ir para os combustíveis renováveis, né, os combustíveis limpos, uma das grandes questões, ou a questão essencial em primeiro lugar, qual é a dificuldade, qual é a complexidade, quais são os custos dessa transição. E, em segundo lugar, uma questão que é fundamental é com quem vai ficar esses custos, né? E justamente, geralmente, nas discussões sobre o setor elétrico, o que se busca, na maioria das vezes, é justamente esconder tanto essas dificuldades ou esconder esses custos e principalmente esconder com quem vai ficar isso no meio da discussão, né? Então, um pouco lembrando da canção, né, do Caetano, né? Eu diria que no caso do setor elétrico a complexidade é o seu dom de iludir, né? Se usa muito a complexidade, justamente esse, sem dúvida, esse processo de transição do monopólio para o mercado é um processo extremamente complexo, difícil, e se usa essa complexidade justamente para não deixar claro para a sociedade quais são os custos, quais são as dificuldades, quais são os benefícios, quem ganha, quem perde, né? A que interesses serve esse tipo de processo, enfim. Daí a grande dificuldade de se discutir o setor elétrico, justamente essa complexidade. Por um lado, não deixar que essa complexidade ela simplesmente nos esmague ou nos imobilize de discutir, ou então ficar discutindo em termos de especialistas, que é justamente, eu sempre acho que essa discussão de especialista no setor elétrico é aquele predigitador, né, que fica com aquelas tampinhas, com o feijãozinho embaixo, e você tem que adivinhar, bom, vai garoto, olha aqui onde é que está o feijãozinho, né? Onde é que está o feijãozinho, embaixo de que tampinha, né? E ali você roda, ali você perde grana, ali você faz papel de otário, né? Então, eu acho que muitas vezes o debate sobre o setor elétrico é essa mágica, essa vigarice, etc, etc, etc. Né? E a propósito disso, tem uma história maravilhosa que está num livro do Lima Barreto, né? E nesse livro do Lima Barreto tem um pedaço em que um personagem pergunta ao outro por que ele não continua jogando na roleta, ou ele não joga na loteria, né? E ele diz que aquele negócio de loteria é um negócio meio mandrake, é um negócio meio de armação, né? Que aquilo ali é uma tremenda de uma eletricidade, né? E isso, gente, no final do século XIX, o velho Lima Barreto. Então, a eletricidade sempre serviu um pouco para esse tipo de questão. Então, em função disso, que a gente sabe que esse tema é um tema maroto, é um tema que abre espaço para um montão de mágica, de predigitação, e um pouco de vigarice, porque nos debates, muitas vezes, sobre o setor elétrico tem uma certa dose de vigarice, porque tem interesse, tem sempre alguém tentando passar alguém para trás. Então, assim como a gente fez na discussão do GSF, nessa discussão sobre a liberalização do mercado elétrico, a gente queria fazer também uma série de programas sobre isso aqui no Bate-Papo Ilumina. Então a ideia é que num primeiro programa, a gente tenha uma discussão sobre o que é, como foi a liberalização do mercado no mundo. No segundo programa, a gente tem uma discussão sobre como é que se deu basicamente aqui no Brasil, principalmente as questões fundamentais, essenciais, básicas, né, para que vocês tenham conhecimento. E no terceiro programa a gente faça, na verdade, um debate, como a gente fez lá no caso do GSF, de tal maneira que a gente traz, na verdade, o pessoal do Mina, todo mundo, as pessoas, né, o Roberto, o Renato, e, bom, a Clarice, quem a gente puder reunir para esse debate, para discutir com vocês, né? Então, Bruno, toma cuidado, que essa discussão é uma discussão marota toda a vida, uma discussão difícil,
Não é um processo que você possa dizer que foi um processo bem sucedido, ele não é um processo definido, que você fala, olha, esse aqui ele é um processo extremamente discutível, tem uma série de questões que dizem respeito à introdução da liberalização do mercado, ele não é uma coisa simples para fazer. Você não vai pegar simplesmente um modelo, ó, existe um modelo, existe um padrão, nós estamos totalmente fora disso, aquilo ali que está bom, então vamos pegar e colocar. Não é verdade, isso não existe. É um problema bastante difícil, bastante discutível, e essa é a primeira questão. E, em segundo lugar, uma questão também bastante importante, que essa não é a grande agenda do setor elétrico hoje no mundo. A grande agenda do setor elétrico no mundo hoje é a transição energética, e não a transição para o mercado. Né? Essa transição não é a transição para o mercado. Então, ela é, em primeiro lugar, uma proposta discutível. Em primeiro lugar, ela é discutível. Ela é muito discutível. Ela é muito discutível, e principalmente, como a gente vai ver quando você pensa sobre as especificidades do setor elétrico brasileiro. E, em segundo lugar, ela não é contemporânea. Ela não é contemporânea, ela não é a discussão que o setor elétrico está travando nesse exato momento. Então, eu diria que ela é uma discussão extemporânea, ela é uma discussão, no nosso caso, extemporânea, fora de lugar, e não faz parte da verdadeira agenda do setor elétrico brasileiro. Mas a gente tem que discutir, porque está colocada na mesa, a nossa obrigação é trazer para a sociedade, trazer para vocês, enfim, o tema que for. Então, convido para vocês para essa nova série do Ilumina, que vai discutir exatamente mercado livre, meu amigo. Não é uma discussão, parece mole, mas não é mole não. Às vezes você recebe propostas que aparentemente querem o seu bem, mas não quer não, cara. Não tenha grandes ilusões com isso. Então, espero vocês nessa nova série do Ilumina.